Se até então você achava que a comparação era uma coisa positiva, sai daí imediatamente. Porque de forma inconsciente, a comparação, ela te tira de você. Tem gente que acredita que acha que é uma coisa boa, né? Porque tem uma diferença entre você se comparar e você se inspirar na outra pessoa. Então, são coisas bem diferentes. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mentalidade com Propósito. E hoje tenho certeza que o tema que nós vamos falar aqui tem tudo a ver com você que está querendo sair do padrão mental mais do mesmo. E é claro, eu juntamente com a digníssima Marcele. Olá! Mais episódio, Dani! E hoje a gente vai falar de comparação. Vamos falar sobre comparação. E aí, Dani, comparação não é fácil, né? Não, Má. E nós queremos mais uma vez agradecer, a gente não tem como não agradecer, né, Marcele? Verdade. O pessoal tá mandando pergunta, o pessoal tá interagindo. E como nós estamos já há algumas semanas falando sobre preparar a mente para sair do ciclo mais do mesmo. O que é isso? É você entrar em 2025 compreendendo onde você precisa começar a virar a chave na sua mente para que você saia de padrões repetitivos, de ciclos intermináveis que te trazem frustração, decepção, perdas. Você pode não estar tendo a noção de que isso está tendo a ver com a sua mentalidade. A mentalidade que você está, o padrão mental no qual você está, pode estar sendo o grande responsável pelos resultados que você está tendo na sua vida. E hoje nós vamos trabalhar comparação, porque a Marcele vai falar muito sobre isso também, para você que é empreendedor, para você que quer viver o novo, seja no trabalho digital, seja na área do empreendedorismo, ela vai compartilhar hoje chaves muito importantes do quanto a comparação ela pode ser um vilão para as nossas vidas. E nós vamos trabalhar a sua mentalidade para que você consiga compreender como sair do padrão da comparação. Mas você acredita que tem gente que acha que a comparação é uma ferramenta de sucesso? Tem gente que acredita que acha que é uma coisa boa, né? Porque tem uma diferença entre você se comparar e você se inspirar na outra pessoa, né? Então, são coisas bem diferentes. Dani, eu acredito que a comparação, a gente se compara o tempo todo, né? Até sem querer. Eu acredito muito que a comparação, ela deixa um sentimento ruim na gente. Deixa um sentimento assim, você se sente menor, você pensa, nossa, pra que eu vou fazer se a pessoa tá muito maior que eu não vou chegar lá? Ou se a pessoa fez e tá muito melhor que eu, caramba, eu não vou chegar lá, ela já chegou. E isso faz mal pra gente. Deixa a gente com um sentimento ruim, faz a gente até deixar de fazer, de realizar nossos sonhos, de ter nossos processos. Então, a gente se diminui, Sim. a gente se menospreza e a gente se subestima. Nossa. Porque a gente se compara a outra pessoa. Uhum. É aquela, né? A grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa, né? E aí a gente não consegue olhar pra gente, olhar para todo o processo, todo antes que a gente passou até chegar aqui, todo o caminho que a gente trilhou até chegar onde a gente tá. Porque a gente tá sempre se comparando com quem tem mais, com quem tem melhor, com quem... E às vezes é coisa da nossa cabeça mesmo. Às vezes a pessoa nem tá isso tudo, mas a gente tá lá se comparando. É isso aí. Gente, o que a Marcele está trazendo aqui, principalmente a questão do ato de se subestimar, isso é muito sério. Por quê? Porque a comparação também, Má, tem a ver com quando eu, inconsciente, me comparo, de alguma forma, eu estou querendo me afastar das minhas dores. Quando eu sinto a necessidade de ir para o outro, é porque eu estou com dificuldade de enxergar o que é meu. Ou porque eu não aceito. Então, por eu não me aceitar, eu acredito que eu preciso me espelhar em alguém, mas não só me espelhar. Eu tenho que ser essa pessoa. Porque o perigo da comparação é que é muito tênue a linha entre você manter a sua autenticidade e perder a sua autenticidade. Nossa, com certeza. Sobre a autenticidade, isso é fundamental. Eu lembro que tinha um tempo, né, que eu me comparava muito, principalmente na internet.
A gente se compara muito na internet, né, Dani? Quem trabalha com internet, então, porque a gente sempre fica vendo número de seguidores, quem tem mais seguidores, quem tem mais like, quem tem mais comentário, quem tem mais engajamento. Então, a gente se compara o tempo todo e comparam a gente o tempo todo, né? E teve uma época que eu me comparava muito com outros influenciadores maiores, né? Que a gente se compara com quem tá sempre maior. E isso me fazia muito mal, muito mal. Então, assim, eu sempre achava que eu tava fazendo pouco, eu tava fazendo menos, não tava fazendo bem feito, que eu tava gravando errado. Por que que os outros tinham tanto mais seguidores ou mais engajamento do que eu? Ou porque tinham mais clientes e mais contratos? Ou porque cobravam mais caro e eu não podia cobrar tão caro porque eu tinha menos seguidor? E, assim, loucura mesmo, assim. A comparação nunca me fez bem até eu entender que eu não ia me comparar com ninguém. Eu falei, não vou me comparar mais com ninguém. Com ninguém. Eu preciso fazer melhor o meu trabalho, ser melhor hoje do que eu fui ontem. Então, a comparação com nós mesmos, essa é saudável. Uhum. Do que com os outros, né, Dani? Sim. Mas você se lembra se quando você vivia isso, você se machucava? Muito. Nossa, me machucava muito. Aham. Muito. Ficava muito mal. Mal a ponto de não querer fazer mais nada. Nossa. Ou seja, querido amigo e amiga, vocês que estão nos ouvindo agora, se até então você achava que a comparação era uma coisa positiva, sai daí imediatamente. Porque de forma inconsciente, a comparação, ela te tira de você. E ela potencializa suas dores e faz você acreditar que você não é capaz de fazer aquilo, como a Marcele falou. Quando você vê uma pessoa maior do que você, ou você, como as contas maiores, né? Então, as pessoas que tinham talvez aí milhões de seguidores, quando a Marcele olhava que ela sentia a dor que machucava ela, o que está acontecendo ali? A mente que se compara, ela tende a se paralisar. Porque enquanto você está se comparando, é como se tudo que é negativo você acredita que é você, como você falou. Sim. E o que é legal aqui é que a gente está vendo na prática o que a Marcele viveu. Né? Ou seja, não estou fazendo o suficiente, estou fazendo pouco, tal. Fora o que talvez você não falou, mas eu não sei se você viveu isso também, no sentido até de se achar insuficiente. Com certeza. Acontecia. Com certeza. Insuficiente, com certeza. Ou seja, a mente que se compara, ela tende a viver paralisações. Então, dentro do circuito da paralisação, você não vive a produtividade. Por quê? Porque você vai se deparar com aquilo que você está acreditando que você é. Não é autossuficiente, não é bom o suficiente, não fala tão bem quanto a pessoa. E aí a gente vai para as questões físicas também, né? Também. Ou seja, não, como que eu vou aparecer se eu não tenho o nariz da pessoa, se eu não tenho o modelo do nariz da pessoa? Não, se eu tivesse esse cabelo, aí seria fácil para mim. Poxa vida, mas tá vendo? Ela fez uma lipo de papada. Como que eu vou pra internet sem fazer uma lipo de papada? Como que eu vou falar em público sem fazer uma lipo? Não tem como eu ir. Olha, você tá percebendo que nesses exemplos você já está criando crenças na sua cabeça? Não tem como eu fazer. Eu não posso fazer isso se não tiver isso. São obstáculos que a nossa mente vai criando e detalhe, isso vai virando uma verdade. E é essa verdade que vai te paralisar. Você viveu isso, Má? Vivi. E a comparação, ela tem uma questão que ela pode te tirar da tua autenticidade, né? Ela pode tirar Sério? você de você mesmo. Então, eu vivi por muito tempo me comparando com outras pessoas e eu não sabia direito quem eu era ou quem eu queria ser de verdade, né? Profissionalmente. Eu sabia o que eu queria ser, influenciadora e ganhar dinheiro com redes sociais, Instagram e no digital. E aí você vai ali se comparando dessa forma negativa, né? E você vai se diminuindo, você vai se subestimando e você vai perdendo, porque você vai querendo ficar parecido com fulano. Você vai querendo ficar parecido com o ciclano que, teve sucesso, então eu vou fazer parecido com ele. E a gente se perde na nossa identidade. Uhum. Então, Dani, em janeiro de 2023, janeiro do ano passado,
eu me comparava e me comparavam com outros influenciadores, que eu falei, eu preciso que as pessoas entendam quem eu sou. Uau. Quem é a Marcele Martins? Sabe? Quem sou eu de verdade? E eu consegui, diante do quê? Dos 10 meses. Não, mais de 10 meses. Não, a gente tá em 2024, né? 2024? Tô perdida, vai fazer 2 anos isso. Quando eu decidi que eu falei, eu vou encontrar minha identidade na minha profissão, no caso na internet, e as pessoas vão saber quem eu sou. Elas não vão me comparar com outra pessoa, eu não vou me comparar com outra pessoa, e elas vão saber exatamente quem elas estão seguindo, quem elas estão se inspirando. E eu comecei a falar um pouco da minha história de vida, da minha vida que eu não falava antes. Eu não falava que eu tinha 3 filhos, não falava muito, deixava isso muito de lado. Uhum. E eu fui mostrando a minha vida mais real, as minhas opiniões, as minhas crenças. E aí eu fui mostrando e entendendo quem eu realmente sou, o meu posicionamento. Foi uma criação de posicionamento mesmo. Então foi criado esse posicionamento. Foi criado. Tá vendo, gente? A grande questão é que a autenticidade precisa aparecer como? Quando você se posiciona. Se a Marcele não tivesse feito, não é nem feito, né? Mas em algum momento, em janeiro de 2023, esse insight veio, a luz acendeu, então peraí, eu não quero ser vista como a fulana tal, tal, tal e tal. Ela quer ser ela. Então, essa palavrinha que ela trouxe faz toda a diferença. A autenticidade, ela precisa ser mostrada, ser evidenciada por meio do seu posicionamento. Ela criou o caminho do posicionamento dela. Por favor, Mar. E eu tenho alunos do meu curso que é para empreendedores, né, especificamente. E assim, muitos falam, mas eu vou abrir mais uma loja de roupa. Mas todo mundo tem loja de roupa. Vou abrir mais uma loja de bijuteria, mas aí todo mundo tem bijuteria. Minha vizinha tem, a minha tia tem. Todo mundo tem lojas aí enormes no Instagram e tem lojas faturando. Para que eu vou abrir uma lojinha? E eu falo, não tem você vendendo. Então, não tem você no Instagram, não tem você com a sua loja física. Não se compare. Não se compare com outra pessoa. A comparação pode te paralisar. Isso não vai acontecer com você. Que agora você já tomou essa consciência, isso não vai acontecer. Então, você precisa da tua autenticidade, da tua identidade e colocar isso no seu negócio. Então, assim, tanto o Instagram, redes sociais, ou fora delas também. Precisa colocar isso em você. Você precisa mostrar quem você é. Uhum. Isso na vida também, né, Dani? Exatamente. E com isso, pessoal, o que nós podemos começar a fazer aí para lidar com o vilão da comparação? Começar a desenvolver uma mentalidade de crescimento. O que é a mentalidade de crescimento? É você compreender que mesmo que você viva perdas, erros, até mesmo derrotas, eles podem se tornar aprendizados na sua vida. Às vezes as pessoas olham as escadas da vida e vê somente as pessoas que chegaram no topo. Só que esquece que para chegar no topo, existiu o primeiro degrau. Tem coisas que você não vive porque você quer pular degrau, você quer pular processo. Não tem como ir do zero ao topo. Existe subir a escada. E isso é uma mentalidade com propósito, porque em cada degrau você vai se conectando com aquilo que Deus tem para você. E em cada degrau você vai se conectando com o seu propósito e você vai aprendendo a expressar esse propósito. Justamente. É muito incrível isso, Dani. Porque quando a gente é pequeno, né, tanto na nossa profissão, eu falo muito de Instagram, né? Então eu coloco o Instagram, mas é para todos os ramos, né, da nossa vida. A gente tá lá com um pouquinho seguidor, com 100, com 200 seguidores, com 1.000, 2.000, e você pensa, meu Deus, eu quero acordar com 1 milhão. Eu quero acordar com 1 milhão de seguidores. Como é que eu faço para acordar com 1 milhão de seguidores? Você quer pular as etapas do seu processo. Quem chegou no 1 milhão começou com 0. Quem abriu a loja e tá vendendo milhões, começou vendendo a primeira peça dela. E isso, assim, quando a gente entende isso, fica tudo mais
claro, mais simples e vou te falar mais, fica mais gostoso de viver o processo, porque o legal não é você acordar com 1 milhão de seguidores, acordar vendendo 1 milhão de reais na sua loja, é você entender o caminho até você chegar lá, é você entender o processo até você vender 1 milhão na sua loja, até você abrir 10 filiais da sua loja, do seu empreendimento, até você acordar com 1 milhão de seguidores. Então, é o processo, é o que você aprende no meio do caminho. E, gente, é muito gostoso isso. A gente se dispor a viver o processo. E não do tipo, hoje eu tenho, mas eu quero mais, e o que eu faço para ter mais, e amanhã eu quero... Não, viva o processo. É muito bom, assim. É de uma sabedoria, a gente aprende tanto que não tem preço. Uhum. E aí, quando você chega lá, né, chega no 1 milhão de vendas, no 1 milhão de seguidores, no 1 milhão do que você quiser, você entende que não é a chegada, que não é no 1 milhão. Foi todo o caminho que você percorreu até aí, e isso não tem preço, não tem 1 milhão de seguidores que pague. Eu vou compartilhar algo meu aqui com vocês. Ai, compartilha, que a gente quer saber. Gente, eu tô vivendo esse processo. Essa ser humano aqui, entendeu? Juntamente com Lívia Brasil e Cadu, estão sendo os responsáveis, né? Os motivadores do meu Instagram. Eu sempre fui uma pessoa... Gente, eu tenho Instagram e Facebook não sei há quanto tempo. Entendeu? Tá lá. Mas como eu vivo o consultório, assim, de forma tão visceral, né? Eu vivo ali o atendimento de forma... É a minha vida, eu amo o que eu faço. E depois que nós começamos a atender essas pessoas, a nos conectarmos com essas pessoas, teve um dia que a Marcele falou assim, por que você ainda não tá no Instagram? Eu falei, não, eu tenho lá um Instagram. Ela falou, não, você não entendeu. Por que você não está no Instagram? Eu falei, mas pra quê? Já tem tanta gente lá. Eu não conseguia encontrar sentido. Enfim, Sim. A minha mentalidade, ela está sendo trabalhada nesse sentido e eu estou começando. Por quê? Porque a Marcele, a Lívia, o Cadu me fizeram enxergar o propósito, o meu propósito no Instagram. Quando eu me conecto com o meu propósito no Instagram, eu consigo compreender a mensagem que isso terá e o alcance que isso terá. E se você me permite, eu vou dizer para você agora uma coisa que eu estou vivendo e aprendendo. Quando você compreende que você não é mais um, aí é bem frase de mãe, né? Você não é mais um, você não é todo mundo. Você compreende que quando você deixa de fazer o que Deus te chamou para fazer, o seu lugar fica vazio. O lugar fica vazio. Pode ter milhões, centenas de milhares de pessoas no Instagram. Mas se você não foi, a sua mensagem do seu jeito não está lá. Então é muito sobre isso. Então, assim como tem pessoas que falam de todas as coisas, você, com a mensagem que você tem, com o propósito que você tem, precisa estar onde o Senhor tem te chamado para estar. Então, cuidado com esse pensamento. Já tem muita gente fazendo, eu vou ser mais um. Não, você não é mais um. E hoje a Marcele tem me ensinado muito sobre isso. E é sobre isso, gente, é troca. Isso é relacionamento, isso é conexão, né? E quando você fala do processo e tal, e isso é muito bacana mesmo de se viver, porque às vezes eu entro lá na quantidade, para ver os seguidores, a quantidade e tal. Aí a Marcele, Dani, você viu que você cresceu, entrou 10 seguidores. Aí eu entro lá e vejo também. E realmente, gente, isso é real e é o processo. É literalmente o processo. Aprenda a desenvolver uma mentalidade de crescimento. E na mentalidade de crescimento você compreende que o lugar que você está tem a ver com o conhecimento que você tem. Nossa, perfeito. Dani, eu tenho uma pergunta para você. Se você amanhã acordasse com 1 milhão de seguidores, você saberia lidar com isso? 1 milhão de seguidores, meu Deus, milhões de contas com engajamento, e todo mundo te chamando, e todo mundo te ligando, e todo mundo te mandando mensagem, comentando. Você saberia lidar com isso? Amada, eu ia te ligar surtando. Sem passar pelo processo, né? Eu acho que eu teria um tranco, gente. Eu teria um tranco. A psicóloga surtada sobre isso.
A gente precisa do preparo, né? O mindset, ou seja, é o degrau. É o degrau. Cada degrau te prepara para o próximo, Não, né? não dá pra pular o degrau. Não pule degraus. Isso é fundamental, assim. A gente precisa passar as coisas boas, as ruins. E eu falo, Dani, falo por experiência minha, né? A gente precisa passar pelas experiências ruins, sim. Uhum. A gente precisa. É na ruim, porque a boa é muito confortável, a experiência aí. boa. Ela é muito isso aí. gostosa, é muito confortável o bom. Quando você passa pelo ruim, é que você acorda, você fica com raiva, você elabora aquele sentimento, você pensa melhor depois, você fala, tá, como é que o que eu vou tirar disso? Como é que eu vou melhorar? O que eu vou tirar de bom? Poxa, isso aqui eu já não vou fazer mais. Então é na experiência ruim que você fala, tá, entendi. É na dor que a gente pensa melhor e fala o que eu vou tirar melhor disso. Então, a gente precisa passar pelas boas e pelas ruins. Então, o processo que a Dani tá vivendo nesse momento, né? Porque a Dani, não, eu tô no Instagram. Eu falei, Dani, cadê seus stories? Falando no Instagram todo dia. Cadê seus vídeos? Cadê você? E realmente é um processo pra Dani, que é um processo pra milhões de pessoas hoje que querem entrar no Instagram e não conseguem ver o propósito no Instagram, não conseguem enxergar o Instagram como uma ferramenta ali que vai ajudar e muito. Ou não consegue migrar, né, do físico, né? Isso. No caso da Dani, consultório, pro digital, ou agregar os dois, né, juntos. É difícil mesmo, é uma nova vida. Colocar, né, a rotina da rede social na sua vida. É uma nova vida, é uma dor. É uma dor que precisa ser passada, é uma dor que você precisa entender, é uma dor que você precisa sentir. Poxa, hoje eu não consegui fazer stories, eu não sei o que eu falo hoje, e amanhã, e o que eu faço? E aí você vai, por exemplo, compra um curso e aprende tudo que você tem que fazer. Você já tem ali o passo a passo do que você tem que fazer. Mas você não faz. Por quê? Porque dói, você procrastina. Então, é isso, esse é o processo. Uhum. A gente tem que passar por isso. E a mentalidade precisa ser criada, né, Má? É no processo que a mentalidade é criada. É no processo, gente. Não foi da noite pro dia que eu falei, vou pro Instagram. Não, não é sobre isso. Né? Tem um tempo aí que eu tô maturando isso, até que eu decidi e estou criando um mindset para isso. Hoje mesmo, eu compartilhei com a Má que eu estou colocando na minha agenda do consultório os dias de trabalho para o Instagram, porque se não fizer isso, não vai. Precisa criar, como ela falou, criar esse posicionamento, criar essa rotina, criar. Porque não adianta você ficar entrando e se comparando, e aí isso é no Instagram, isso é na família, isso é no trabalho. Não adianta você ficar somente se comparando e chorando pelas conquistas que você não alcança. A comparação, ela te leva para esse lugar. Ficar olhando o que o outro tem e você se achando o pior dos piores, entra ano, sai ano, entra ano e sai ano, e você só chora. Não! Nós estamos aqui para te dizer hoje, para você começar hoje, agora, a preparar o seu mindset, a preparar o espaço mental para criar a mentalidade para que você leve para 2025 o novo. Por quê? Porque talvez fracassar você já sabe. Não é, Má? Com certeza, é verdade, falou. Muitas vezes nós estamos ativados no mindset que só sabe fracassar. Esse você já sabe. Então vamos desenvolver um mindset que nos leve ao crescimento. Gente, a comparação ele é um comportamento natural. Todo ser humano se compara. Só que você precisa aprender a reagir a isso. Na hora que você vive a comparação, é como se dois compartimentos são acionados, o positivo e o negativo. Dani, me veio na cabeça a gente se comparar tanto, e tem pessoas que se comparam mais ou menos, de relacionamentos na infância. Uau, fala. Porque, exemplo meu, né? A minha mãe me comparava muito com um dos meus irmãos. Me comparava muito até com uma filha da amiga dela. Ai, mas a fulaninha, nossa, fulaninha, ela estuda na melhor escola, tira as melhores notas. Nossa, ela faz vôlei, balé, futebol e não sei o quê. E, nossa, ela é incrível. E ela falava isso pra mim sempre. Claro,
né? Não no sentido... acho que ela não tinha nem a consciência Uhum, geralmente não tem, da Má. comparação. E detalhe, às vezes, eu ainda me atrevo a dizer que tem pessoas que fazem isso acreditando que isso vai estimular a pessoa. Tipo, a pessoa vai entender como, nossa, então eu vou ser parecida com ela. Só que não, deixa a gente pior ainda. Fulano é melhor que você o tempo todo, então, caramba, então eu não sou nada. E isso aconteceu muito na minha infância. E eu me atrevo a dizer, né, que isso acontece muito entre irmãos. Muito, gente. Acontece muito entre irmãos, então nós, como mães e pais, a gente precisa ter cuidado de, ali até sem querer, a gente compara um filho com o outro. Uhum. Mas seu irmão não é assim, seu irmão não é bagunceiro assim. Mas o seu irmão não é, poxa, ele tirou uma nota melhor, o seu irmão, hein? E a gente faz sem querer. Sim. E quando eu me pego, eu me policio muito, porque eu passei por isso e eu não quero criar essa mentalidade da comparação, né, com os meus filhos. Eu falo, não, eu não posso comparar ninguém, porque cada um é cada um, ninguém é igual. É isso. É Né? isso. E assim, dentro do que a Má tá falando, quais são as bases que vão crescendo ao longo do desenvolvimento de uma criança, adolescente, enfim? Quando isso acontece na infância, as bases que são criadas são insegurança, medo, necessidade de aprovação. Então, a comparação, ela passa a ser algo que a criança vai fazer para agradar a mãe ou o pai. Porque a mãe disse que aquele fulaninho que faz daquele jeito é a pessoa mais linda do mundo. Mas nunca disse para a criança dela que ela é a mais linda do mundo. Sim. Então, para ter aquele elogio, a criança vai querer fazer tudo o que o outro faz. Só que tem uma coisa muito séria aí, gente. Cada um é um. Personalidade, caráter, identidade, DNA, cada um é um. Cada um é um. Então, dentro do que a Mai está trazendo, se eu puder contribuir com você, o que eu te digo é o seguinte: aprenda a motivar uma pessoa conforme ela funciona. Enxergue como a pessoa funciona e aí sim, veja quais são as ferramentas motivacionais que funcionam com aquela pessoa. Você tem 3 filhos. Cada filho é de um jeito. O que funcionou para um pode não funcionar para o outro. Porque tem personalidades diferentes. Você quer usar a mesma receita em formas diferentes. Nossa, com certeza. Não tem como, gente. Não tem como. Vai dar ruim. Cada um é um. Respeite a individualidade de cada um. Entenda como ele funciona e enxergue o que funciona na motivação individual. Quando você faz isso, você está mostrando para a pessoa, primeiro, você se importa. Porque você está dando o seu tempo para observar. Você está dando o seu tempo para conhecer. E não tem como você fazer isso no raso. Sim. E Dani, eu vou dar um exemplo meu, né, real. Eu tenho os 3 filhos, né, e os 2 mais novos, Enzo e Pietro. O Enzo é super organizado. Ele é organizado, ele é disciplinado, então o armário de roupas dele, né, o guarda-roupas é organizado, é tudo no seu lugar. Ele acorda às 5 horas da manhã para ir para a escola, sem eu chamar, sem nada, ele toma o banho dele, ele tem 16 anos, né? Então, Um adolescente. Um adolescente. Tá. Então, ele vai sozinho para a escola, pega o ônibus e vai. Eu não preciso me preocupar. Beleza. Aí tem o Pietro. Pietro tem 14, vai fazer 15 agora. Esse mês ainda. É o oposto. O Pietro é bagunceiro assim, menina. É uma bagunça, é uma roupa toda jogada dentro do armário, fora do armário. Ele se atrasa e ele estuda de tarde. E ele se atrasa e ele vira à noite vendo vídeo e tá jogando e não sei o quê. É o oposto. E aí, eu tenho que me segurar muito e pensar muito antes de falar. Nossa, mas você não é organizado. Poxa, olha o Enzo como o armário dele é organizado. Uau! Eu não posso falar isso. Por quê? A minha mãe é uma pessoa que fala isso. Ela, como vó, ela fala, nossa, mas o Enzo é tão organizado. Olha o armário do seu irmão. E o teu tá aqui, ó. Tá uma bagunça. Parece... Minha mãe fala as coisas dela. E eu falo, caramba, eu não posso fazer isso.
Jamais eu posso comparar, porque são pessoas diferentes. Eu não quero criar esse trauma, eu não quero criar até essa lembrança de mim, minha mãe me comparando. Hoje eu tenho lembrança da minha mãe que me comparava, então eu não quero isso pra eles. E como é que a gente lida com isso, Dani? Fala aqui pras mães. Não, você falou de 3. E o outro? E o Lucas, que é o mais velho, tá com 20 anos, ele é completamente bagunceiro também. Ele e o Pietro. Eles são parecidos nisso, são muito bagunceiros. Uma bagunça, uma sujeira, uma bagunça. Só que o Lucas, ele é disciplinado no horário. Então, no horário, ele é disciplinado. Ele acorda cedo, 6 horas da manhã pra ir trabalhar. Ele é disciplinado no horário, bagunceiro em todo o resto. Ok. Então, ele é um pouco de cada um. Entendi. Tá vendo? São 3. São 3. Agora, para onde eu quero trazer vocês? Literalmente para o processo mental que a Marcele está vivendo. Por quê? Você tem a referência da sua mãe. Ou seja, você está modelando nela para o que você quer fazer diferente. Sim, exatamente. Aqui, gente, a gente tem na prática o processo que eu vou te ensinar na teoria. Por quê? Para você ter uma modelagem eficaz, nós precisamos de 3 passos: atenção, retenção e reprodução. Ou seja, na atenção eu observo no outro o que eu quero ou o que eu não quero fazer. Então, na atenção, quando eu quero modelar em alguém, ou eu uso alguém como modelo para o que eu não quero desenvolver em mim, eu tenho que ter atenção. Ou seja, quando eu tenho atenção, eu começo a identificar os pontos positivos e negativos do que eu quero ou do que eu não quero para minha vida. Retenção. Na retenção, nós desenvolvemos a habilidade de guardar a informação. Vocês perceberam o que ela falou? A minha mãe já falaria, olha, o teu irmão e tal. Ela reteve isso. Ela aprendeu que isso não é uma coisa positiva de se fazer. Então, ela teve a atenção em como a pessoa funcionava, ela reteu a informação daquilo que ela não quer e agora ela vai reproduzir. Na reprodução é onde você toma a decisão do que você vai trazer para você. Ou seja, você está trazendo na prática, tá? Agora, na reprodução, como você vai agir com cada um. Então, eu posso escolher uma pessoa para modelar o que eu não quero fazer? Você já está fazendo isso. Caramba, achei que era só pro que você queria reproduzir, fazer. Não. Olha que interessante. A modelagem eficaz é literalmente isso. Tanto para o positivo quanto para o negativo. Lembra quando eu falei? A comparação é um comportamento humano e na hora que ela acontece, nós precisamos decidir como nós vamos reagir a isso. Só que para isso, você tem que ter esse conhecimento que a gente está dando aqui. Por quê? Porque na vida você só vive. Você só vive, você não tem a consciência de que isso está acontecendo. Então alguém te comparou. Poxa vida, você é igual ao seu tio, não vai dar em nada mesmo. Na hora que você recebe essa informação, primeiro, não se coloque no lugar de vítima. Não se coloque no lugar de coitadinho, coitadinha, porque você não é. E do que eu tô falando? Porque alguém falou isso pra você, ai vida, ó céus, ó azar. Não, gente, não é sobre isso. Cada um tem boca e vai falar o que quer. Cada um tem mente e vai pensar o que quer a seu respeito. Por isso que a questão aqui é como você vai reagir ao que você recebe. Então, a partir do momento que você ouve, seja de quem for, ah, isso daí vai ser igual tio, é um traste, não presta, não sei o quê, ou vai ser igual o pai, ou vai ser igual a mãe. É uma comparação. Sim. E detalhe, além de uma comparação, está determinando o futuro. Está declarando sobre a vida do outro. Caramba, é muito forte, né, Dani? Uma palavra. Sim. E aquilo entra no inconsciente da pessoa. Por isso que nós precisamos ter cuidado em como nós vamos reagir. Então, quando você receber e ouvir algo do tipo, polo positivo ou polo negativo, enquanto você está ouvindo e recebendo essa informação, você vai precisar decidir como você vai reagir a isso. Eu não estou dizendo que você vai enfrentar a pessoa que está falando aquilo para você. Porque, principalmente no calor do momento, não é a melhor. Pode dar ruim, sair uma discussão, sair uma briga, e não é sobre isso. Não é sobre isso, cada um é o que é. E cada um dá o que tem. Naquele momento, aquela pessoa está com raiva e está falando aquilo. A questão é blindagem. Filtro mental. Enquanto você recebe a informação, aqui, imagina que tem um filtro.
Quando a informação vem, ela vai passar pelo filtro. Aqui vai estar saco com fundo e aqui vai estar um saco sem fundo. Enquanto você recebe a informação, você precisa, naqueles milésimos de segundos, fazer a decisão do que você vai guardar e do que você vai permitir ir embora. O filtro mental, ele é uma ferramenta da inteligência emocional. E isso vai vir de comparação, isso vai vir de tudo que você receber que pessoas jogam em você que são delas. Porque muitas vezes nós recebemos o que é ruim das outras pessoas. Aquilo que Sim. ela não aceita nela, ela joga em mim. Sim. A pessoa é atrasada, mas ela olha pra você e fala: pelo amor de Deus, não chega no horário nunca. Pelo amor... É dela isso. Mas ela joga isso em você. Você sabe que aquilo não é seu. E qual que é o perigo de você ficar guardando no saco com fundo essas informações? Uma hora você pode acreditar que aquilo é verdade. Nossa, com certeza. E qual que é a grande sacada da comparação de forma negativa? Quando você percebe, você está literalmente sendo a extensão do outro sem enxergar. Nossa, Dani, isso é muito fato, assim, isso é muito fato. E a gente se perde da gente, foi o que eu falei lá no início, a gente se perde da nossa identidade realmente, porque isso aí. você fica comparando e fica querendo ser o outro, acaba sendo uma extensão do outro, Isso. e isso, nossa, isso é péssimo. Pra Sim. gente se encontrar de novo, e você viver esse caminho de você, da sua identidade, da sua autenticidade, é um caminho. É um caminho, é o caminho. Então, gente, utiliza a técnica do filtro mental. Literalmente. O que você está recebendo te agrega em quê? Poxa, vai me agregar em tristeza. A pessoa está declarando que eu vou ser o pior dos piores, tal, tal. Se eu levar isso pro meu coração, como que eu vou ficar? Vou ficar mal, vou ficar triste, vou ficar depressivo. Saco com fundo, saco sem fundo? Saco sem fundo. Recebe, deixa embora. Deixa embora, não retém isso. Poxa vida, a pessoa tá falando uma coisa aqui que tá fazendo sentido. Nossa, ela tá falando e eu sei que ela quer meu bem. Agora pode estar doendo um pouquinho, mas eu sei que isso é positivo. Se eu guardar isso, o que que isso pode ser bom ou ruim pra mim? Não, pode ser mais bom do que ruim. Ou pode ser totalmente bom. Saco com fundo. E é assim que nós vamos construindo a nossa coletividade, né? Porque não tem jeito, você vive no coletivo. E o que você absorve, você também transborda. Por quê? Porque aquilo que você carrega, você transborda. Então, o que você absorve, você também vai transbordar em algum momento. Então, cuidado com as comparações. Cuidado com o que as comparações estão trazendo para a sua vida. Sim. Né? E, Má, por gentileza, antes de a gente ir para o finalzinho aqui, você que vive, tem vivido, graças a Deus aí, o sucesso no seu trabalho, o que a gente pode deixar para essa galera? Sabe, que quer viver o empreendedorismo, ou então, não só a questão do empreendedorismo, mas uma mentalidade de sucesso na área business, no trabalho, no meio corporativo. Que recado que a gente pode deixar para essa galera? Dani, a primeira coisa é não se compare. Ai, é difícil, Mal, é muito fácil você falar. Mas, cara, não se compare. Se você tem pessoas que te comparam, se você tem pessoas que você mesmo se compara, enxerga, olha mais pra você. Olha mais pra você mesmo. Pare de olhar pros outros e dar essa importância pro outro. Essa importância toda, ela é sua. Ela é sua importância. Então, investe essa emoção, esse sentimento. Essa energia, essa energia, porque demanda energia. Meu Deus! É uma comparação, é uma energia ruim, porque a comparação é uma energia ruim. A modelagem, a inspiração, você se inspirar em alguém, vem um sentimento bom, uma energia boa. Agora, a comparação, ela é ruim, né? O outro pode mais, o outro é mais, e eu não sou nada. Isso é um sentimento péssimo. Então, a minha dica é você realmente bloquear esse tipo de sentimento, né? Nas redes sociais, deixar de seguir essas pessoas, não ter realmente acesso a essas pessoas que te fazem você se comparar, né? Tem muito Instagram, muito perfil de fofoca hoje, né? Uhum. E o pessoal fica nesses perfis, esses perfis têm milhões. E fala da vida dos influenciadores milionários, que compram carros milionários, que vivem, assim, vidas extraordinárias. Só que isso é exceção.
E nas redes sociais parece que isso é uma realidade muito comum, assim, que qualquer um pode comprar uma Porsche e 3 mansões em um mês e tá tudo bem, e é isso. E você se sente péssima, as pessoas se sentem, meu Deus do céu, por que que a influenciadora tal tá lá milhões e milhões e eu tô aqui mal, tô péssimo, nunca vou Uhum. chegar lá. Então, não segue, não Boa. segue, Nossa, não mas isso viva adoece, disso. não adoece? Adoece. Dani, eu parei de seguir, né? Eu seguia muito perfis de fofoca. Isso tá me fazendo mal. Uhum. Eu parei de seguir e eu não sigo mais. E pessoas também, pessoas, né, que você conhece ou não, mas influenciadores ou não, mas de perfis que te façam mal, não segue. Ah, acabou. Ah, mas eu tenho que saber da vida. Não, você não tem não que saber da vida da pessoa, tem que saber da sua vida. Isso não é uma fraqueza, né, Má? Deixar de Não, seguir não é não. porque você é fraco, né? Não é. E às vezes a gente sente, né? Nossa, eu vou deixar de seguir, a pessoa vai achar que. Deixa a pessoa achar. Não siga. Siga você. Siga a tua vida. E comece a seguir coisas que te façam bem, que te façam feliz. A mesma coisa, né? Saindo das redes sociais, vamos falar de empresas físicas, o pessoal do empreendedorismo, né? Que eu falo muito. Foca em você. Deixa o fulano ciclano que já vende, que já tem não sei quantas lojas e tal. Se você não conseguir extrair um sentimento bom, uma energia boa, uma coisa boa, deixa ele pra lá e foca no teu negócio. Você vai começar do zero e tá tudo bem. Todo mundo começou do zero, né, Dani? Uhum, E é isso. Então você vai começar do zero, daqui a um ano você vai chegar a caminhos e a lugares que você nem imagina, de tanto que você focou em você. Esse é meu recado. Não sei se eu dei direito o recado, mas assim, é isso. É o que funciona. É o que perfeito. tá funcionando muito pra mim. E de 2 anos pra cá, eu cresci muito, muito. Internamente, na minha vida, na minha mentalidade Uhum. de sucesso. E no Instagram também. Vamos chegar a 1 milhão de seguidores. Eu nem imaginava isso há 2 anos atrás. E assim, tem sido maravilhoso porque eu parei de me comparar e eu foquei em mim. Isso é um exercício todo dia, porque todo dia a gente tá se comparando com alguém. Uhum. Por mais que você se blinde, por mais que você deixe de seguir, por mais que você sente em mesas, né, só de realmente de pessoas prósperas, você blinda o seu ambiente, mas todo dia tem um negocinho que vai ser, fulano tá melhor. Aí você tem um exercício, você tem que voltar pra sua mente e falar: deixa fulano lá, eu sou eu, deixa eu focar no meu caminho e vambora. Uau! Gente, depois dessa, bora, né? Bora. Por quê? Porque hoje você conseguiu compreender como a nossa psicodinâmica na comparação, ela pode te afastar muito mais do que te alavancar para os seus sonhos e para as suas conquistas. É sobre isso. Não é você se fechar no seu mundo, também não é o radical, né, Má? Também não. Mas é você conseguir aprender a diferença entre se comparar e se modelar. E eu ouso falar também que a comparação ela tem um sentimento de inveja. Uau! Então você tem inveja, até que inconsciente, né, daquela pessoa. Você fala, nossa, mas ela tem tudo que eu queria ter, eu não tenho. E gera um sentimento de inveja, é um sentimento horrível. É um sentimento Márcia. péssimo. Gente, pelo amor de Deus, isso, o que eu recebo em consultório de pessoas que no inconsciente vivem a inveja e não têm noção, e sempre o caminho tá na comparação. Sim. Porque Gente, você isso é tá muito invejando sério. a outra pessoa que tem mais, ou enfim, o que conquistou, ou que. É inveja. Exatamente. Porque, gente, o que é inveja? Inveja é eu querer o que o outro tem. Inveja é eu querer o que o outro é. Não basta ter igual, eu quero aquele. E às vezes a gente pensa, não, mas eu não tenho inveja. Mas é inconsciente, né, Dani? Inconsciente. E é difícil a gente falar pra gente mesmo, beleza, tenho inveja. Caramba, o que eu faço? E vem inveja, sentimento muito ruim. Exato. Adoece, te leva para o ponto cego, né? E te impede de expandir a visão. Porque você não consegue ter foco. A inveja é uma das maiores distrações que te tiram do seu pertencimento. Porque no seu pertencimento você se conecta com a sua identidade e sua autenticidade. E a inveja te tira desse lugar. Por quê? Porque você sempre estará olhando para o outro. Então, galera, estamos indo para o final. Não se compare. Se inspire. Não se compare. Modele. Procure pessoas que você fala, puxa vida,
vou usar essa pessoa para modelagem. O que que é a modelagem? Qual que é a diferença, então, entre comparação e modelagem? Na comparação, eu tenho a necessidade de ser o outro para seguir os mesmos passos, no sentido de, poxa, meu nariz não é igual, tal, 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 e aí você faz 300 mil cirurgias para parecer tal, tal, porque você está se comparando, né? Como a gente falou no começo. Modelagem não. A modelagem, ela é inspiracional. A modelagem eficaz é aquela que te leva tanto para o positivo quanto para o negativo, né? A você criar o seu posicionamento. Então, quando você modela numa pessoa, gente, ninguém é perfeito, né, Má? Ninguém é perfeito. Poxa, eu quero modelar nessa pessoa. Essa pessoa chegou onde eu quero estar. Então, o que que ela faz? Quais são os caminhos? Qual que é a rotina? Qual que é a disciplina? Qual que é a constância dessa pessoa? E ela tem defeitos também. Mas os defeitos são dela, deixa só com ela. Entendeu? Você não precisa modelar nos defeitos. Modele no que dá certo. Se inspire, traga para você e crie o seu jeito. Como a Marcele falou. Eu não quero ser conhecida como a influenciadora fulana, ciclana, beltrana. Eu quero que as pessoas me vejam e saibam quem eu sou. E aí ela começa a criar o caminho da autenticidade. Então, que o episódio de hoje possa ter contribuído para que você saia do ciclo mais do mesmo e comece a criar o seu caminho da sua autenticidade. Que você comece a se posicionar de forma autêntica. E crie caminhos que vão te evitar distrações. Como, por exemplo, isso que a Marcele falou. Deixe de seguir. Ô, Mai, antes de acabar, é muito real isso que as pessoas pensam, né? Poxa, mas o que que o outro vai pensar de mim? Isso acontece muito na internet. A pessoa está interessada? Como que é? O tempo todo. O que que o outro vai pensar de mim o tempo todo? Acontece na internet. Na internet, na vida real. Mas na internet muito, né? Mas isso é verdade? O outro tá preocupado em como você tá? Eu acho que não, e a gente não tem que se preocupar com o que o outro vai pensar, ou vai pensar que eu vou fazer, ou vai pensar que, ai meu Deus, o que que vai pensar? Isso acontece muito. Antes da gente terminar. A gente vai terminar. Vai terminar. Mas aconteceu muito comigo agora, antes. Eu vou casar, né? Não marcamos a data ainda, por causa do cartório, questões do cartório. Mas vamos marcar. Mas decidimos casar, né? Eu e o Gabriel, meu noivo, decidimos casar de fato. E aí eu pensei, caramba, o que que vão pensar de mim? Que eu vou casar, né? O que que vão pensar? O Gabriel é mais novo que eu, né? 10 anos. O que vão pensar? Nossa, eu já com 3 filhos, um filho tem a idade bem perto do Gabriel. O que que vão pensar? Eu parei, para de ser doida. Que ninguém tem que pensar nada. Que a vida é minha. Eu tomei rédea da minha vida já faz uns anos e ninguém tem que pensar em nada. E a gente fica nessa do, cara, o que que vão pensar? O que que vão? E isso porque eu nem falei pra minha família ainda que eu vou casar. Então, eu fico pensando, né, no início eu tava... Quem assistiu o episódio já vai saber. Minha mãe não sabe que eu vou casar. Mãe, vou casar. Você tá sabendo agora. Então, minha mãe ama o Gabriel, ela é ótima, mas... É isso, tipo assim, se minha mãe não amasse o Gabriel, eu ia ficar pensando, mas o que que minha mãe vai pensar que eu vou casar? Eu nem sei o que que minha mãe vai pensar que eu vou casar. E eu não tô nem aí também, o que ela vai pensar. É sobre ela, não é sobre mim. É sobre o que que os outros vão pensar. E às vezes os outros não vão pensar nada. E a gente tá se preocupando com uma coisa que nem tá acontecendo. E isso que a Má falou não é sobre falta de respeito, né? Não tô nem aí com o que ela vai pensar. Não é sobre isso, mas é compreender que cada um tem o direito de pensar o que quer. Exato. E o que ela for pensar, ou qualquer outra pessoa, né, for pensar, tá tudo bem. É da pessoa. Deixa a pessoa pensar. Agora, isso não pode influenciar nas tuas atitudes, no teu caminho, na tua vida. Por exemplo, eu vou deixar de casar porque, por exemplo, né, minha família acha o Gabriel mais novo e acha um absurdo esse relacionamento, né? Isso é um exemplo. Aí eu vou deixar de viver a minha vida, a minha felicidade de casar com a pessoa que eu amo, porque a minha família tá pensando. Não! Deixa cada um pensar o que quer, cada um tem a cabeça, pensa o que quer. E é isso. Não deixe de viver a sua vida, o seu propósito e o seu sucesso por conta dos pensamentos dos outros.
E é isso. Isso é muito fato. Legal. Lembrando que é sempre importante, gente, tudo que a gente fala aqui dentro do equilíbrio, né, Má? Porque Sim. às vezes a pessoa está indo com os próprios pés para o abismo e não está enxergando, o que não é o seu caso. O que nós estamos falando aqui é aquilo que muitas vezes, por meio de comparação que outras pessoas fazem com você, você deixar de viver a sua vida. Por exemplo, a Marcele poderia ouvir: nossa, não, mas você tem que casar igual a sua irmã com uma pessoa X, Y, Z. Entendeu? Então, assim, é muito importante que tudo que nós estamos colocando aqui, falamos aqui, dentro de um equilíbrio, porque às vezes, gente, quando nós temos várias pessoas falando a mesma coisa, ouça, porque às vezes acontece isso, né, Má? Sim. Igual, você vê um filho teu indo por um caminho que não é legal. Aí você vai e mostra pra ele. Aí ele chega na escola, o colega da escola fala: meu, esse caminho aí não é legal não, tô fora, se você quiser ir, você vai sozinho. Então, quando você tem várias pessoas falando a mesma coisa pra você, dá uma paradinha e veja se realmente você não está enxergando que você está indo com o abismo com os seus próprios pés, tá? Então, tudo com equilíbrio e moderação. É muito importante, sim, que você, como a Má falou, tome as rédeas da sua vida e faça, sim, você com a autorresponsabilidade, ou seja, você sendo responsável por aquilo que você precisa fazer, para que você construa o seu caminho de sucesso e não ficar dependendo de ninguém. Mas tome cuidado também, porque muitas vezes nós somos cabeças duras, né, Má? Sim. E não enxergamos que nós podemos estar indo para o abismo com os nossos próprios pés. Porque, às vezes, pela emoção, a gente pode não enxergar, né? Pontos cegos que nós estamos vivendo. Então, gente, ó, tudo com equilíbrio, tudo com moderação, né? Porque, com certeza, criando esse caminho, criando esse lugar, esse espaço mental, você vai criar uma mentalidade de sucesso. É isso! Chegamos no final! Chegamos no final. E é isso, tô muito feliz por mais um episódio. Eu também. E até a próxima!